chegado até aqui. Eu sei, gente, que muitas lutas enfrentei, muitas coisas passaram pela minha vida, mas a melhor decisão que eu tomei foi estar na presença do Senhor e essa não abre mão. Passou muitas pessoas da minha vida, chegaram, mas quem não poderia deixar-me era a presença do Senhor. E essa comigo continua. Eu não quero deixar esse Deus nunca mais na minha vida. Eu estou muito alegre porque o primeiro culto do ano, né, a gente é uma responsabilidade. Eu costumo sempre dizer que, e hoje eu estava para almoçar e eu falei, Senhor, por que eu fico assim, gente? Eu vou pregar em outros lugares, eu fico nervosa, eu fico, mas na minha igreja eu fico muito, ao ponto de eu ficar sem ar, parece. Queria vir o ar não vinha. Eu falei, Senhor, aí eu estava com medo e dei um grito, aí eu disse, por que você está gritando, mulher? Aí eu falei assim, porque eu quero extravasar, porque eu estou muito nervosa. Por quê, gente? Porque falar da palavra do Senhor para quem está lá fora, talvez ninguém me conhece, então é muito mais fácil, muito mais cômodo. Agora, para quem sabe a minha essência, para quem sabe quem eu sou, e isso eu fico muito impactada, por quê? Porque eu sempre falo ao Senhor, Senhor, eu não quero atrapalhar a adoração de ninguém, por minha causa. Eu quero que as pessoas entrem ali, não porque a diaconisa Raquel está pregando, mas entenda, é a palavra do Senhor, e ela sim é viva e eficaz. Eu talvez não possa dar aquilo que você veio buscar, não posso, mas a palavra do Senhor, ela pode chegar e encontrar você aonde você estiver. Então, que nesse momento de início de ministração, que você entenda, não é a Raquel, mas é a palavra. E se é a palavra, ela tem o poder de mudar a chave na nossa vida. Esse ano nós entraremos no ano da reconstrução. É o ano da reconstrução. E quando eu falei, eu vou pregar, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu vou pregar? E aí eu pautei num nome, o ano da reconstrução. E eu comecei a buscar sobre reconstrução, comecei a entender sobre esse assunto. E é isso que nós vamos falar. Talvez se você falar que a palavra foi um pouco dura, brigue com seus pastores, porque foi ele que colocou ano da reconstrução. Então, quando a gente entende o ano da reconstrução, você vai sair daqui reconstruído. O primeiro dia de ano você já vai sair daqui impactado, não por mim, mas pela palavra do Senhor, amém? Eu peço à igreja que abra comigo o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18. Eu gosto muito de ler a palavra. Quando eu vou ministrar em alguns lugares eu falo, olha, vocês amam a Bíblia? A igreja vai dizer, ama. Então você vai ler a Bíblia comigo. Tem gente que fala, mas é antiético, é legal a gente ler só um versículo. Mas eu entendo que tem pessoas que não leram a Bíblia até hoje. Então hoje você vai ler a Bíblia comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 18. A igreja achou? E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias, apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Eu posso pedir para vocês acenderem a luz aqui? Porque senão eu não vou conseguir ler. Estou muito nervosa, então as palavras vão se misturar aqui. Obrigada. E foi Elias, apresenta-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Repita comigo, temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, 50 em 50, e escondeu numa cova, e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra todas as fontes da água e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não percamos todos os animais. E partiram entre si a terra, para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já no caminho, eis que Elias os encontrou. Obadias reconheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu o meu senhor Elias? E disse ele, eu sou. Vai e disse ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém ele disse, em que pequei, para que me entregasse o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação
Com pão e água. E agora disse tu, vai, diz ao teu Senhor, eis aqui, Elias está aqui. Ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, aleluia, perante cuja face eu estou, que deverás hoje me apresentar a ele. Então foi Obadias e encontrou-se com Acabe e anunciou que Acabe encontrou com Elias. Continuando, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e tua casa do teu pai, ou melhor, e tu e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor. Repita comigo, deixaste o mandamento do Senhor e seguiram a Baal. Continuando, agora pois manda, reúne-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e se uniram ao profeta no Monte Carmelo. Então Elias chegou de todo o povo e disse, até quando conchoares, repita comigo, conchoares, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é, seguiu. Porém o povo ainda lhe respondeu nada. Então disse Elias o povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-lhes, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e a divida em pedaço, e ponha sobre a lenha. Porém não coloque fogo. Repita comigo, não coloque fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sobre lenha, e não colocarei fogo. Então invocarei o nome de Deus, e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder no meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, eu colhei para vós um dos bezerros, e preparei primeiro, porque são muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não ponha fogo. E tomaram o bezerro que era dela, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responda-me. Porém não havia voz que dizia, nem que respondia, e saltaram sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava dele e dizia, clame mais alto, em voz alta, falando ou talvez alguma coisa de fazer, ou intente alguma viagem, talvez ele esteja dormindo e despertará. E clamaram em voz alta, e se retalharam com faca, com lancete, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passando o meio-dia profetizaram, e até a hora de oferecer sacrifício da tarde, porém não houve voz que respondesse, nem atenção alguma. Então disse Elias, agora é minha vez. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Eu quero que toda a igreja repita comigo essa parte. E restaurou o altar do Senhor, que havia quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou lenha e dividiu em bezerro em pedaço, e pôs sobre ele lenha. E disse, enchei de água 4 cantos, e derramarei sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse, fazer a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazer a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, e ele encheu de água. E sucedeu que no meio a ser se oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifestará hoje
profetizar uma palavra profética e liberar isso juntamente com a igreja. Quem não me conhece, quem talvez está vindo a primeira vez, eu gosto sempre de enfatizar. Não é repetir, é profetizar. Não é apenas falar, você vai liberar. 2024 iniciou e você vai profetizar na vida do teu filho, do teu irmão. Qual é a palavra profética, Raquel? A palavra profética é: confronto de Deus é necessário. O confronto de Deus na minha e na tua vida é necessário. E muitas das vezes a gente não entende o confronto, muitas das vezes a gente não entende a forma de ele agir. Aí Deus me trouxe aqui essa palavra e disse: filha, você vai dizer no primeiro culto do ano: o confronto de Deus é necessário. Então você vai profetizar, e quando você profetizar, você vai profetizar que ele entenda: olha, o confronto de Deus é necessário. E talvez ele está vivenciando um confronto de Deus e está dizendo: eu não quero. Aí você vai liberar: o confronto de Deus é necessário. Sabe por quê? Para você crescer. O confronto de Deus é necessário para você sobreviver. E muitas vezes a gente não entende. Então, antes de eu começar a ministrar, você vai ministrar junto comigo. 1, 2, 3. O confronto de Deus é necessário. Para quem está atrás, o confronto de Deus é necessário. Para quem está na frente, o confronto de Deus é necessário. Aplauda ao Senhor. Aplauda aquele que vai entender o que ele está querendo falar na noite desse dia. Amém? Nós estamos diante a um texto, como eu disse, falando sobre o profeta Elias. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei: Senhor, o que tu queres falar? O Senhor falou comigo: filha, eu quero que você entenda o que é reconstrução. E para eu deixar bem claro, eu peguei aqui no dicionário. O que é reconstrução, Raquel? Significa fazer uma coisa voltar à sua forma original. Fazer uma coisa a voltar à sua forma original. Isso é reconstrução. O ano que nós vamos viver é isso: fazer voltar aquilo que é original. Só que, Raquel, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e aquilo que é original não é mais original. Aquilo que é original agora tem mutação genética. É como o vírus da Covid. Aquele era o vírus original, mas conforme foi passando, aquela mutação foi acontecendo. É mais ou menos isso que acontece. Aí Deus trouxe, tocou no coração dos nossos pastores, dizendo: é ano de reconstrução. O que ele está querendo dizer? O que Deus estava querendo dizer para o pastor Luiz e para a Rafaela era o que? Esse ano é ano de você voltar ao modelo original. Aí você vai dizer: Raquel, mas eu estou bem assim, do jeito que eu estou. Raquel, do jeito que tu está muito bem. Mas aí Deus me trouxe aqui para dizer: para mim não está bem, porque você perdeu a essência do modelo original. E quando você perde a essência do modelo original, você não é mais original. Deus hoje nos trouxe aqui para nos reconstruir. Primeiro dia do ano você vai entender: Raquel, eu tenho que voltar ao modelo original, sim. Você tem que entender e voltar para a primeira essência, a primeira zona. Quando nós começamos a falar sobre Elias, quem foi Elias? Eu vou falar uma breve introdução. Elias era o tobita dos moradores de Gileade. O significado do seu nome era Jeová é Deus. O início do seu ministério, após a divisão de Israel, Judá era o reino do sul, como a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, como capital em Samaria. E profetizou num tempo em Israel. Elias agora é levantado por Deus como profeta. E eu aprendo tanto com Elias, porque o início do seu ministério ele não tem medo nenhum. O nível de intimidade que ele tinha com Deus era tão terrível, tão tremenda, que quando ele começa a profetizar, a primeira palavra de a primeira palavra de profetização, ou a palavra que ele ia liberar para cá, a primeira palavra que
Agora, o momento de crise, eu fico imaginando Elias, profetizei. E agora? Eu não falei com Deus. Eu tinha que ter falado com Deus. E agora eu não falei. E agora vai passar a vida dele séries de coisas que talvez ele não imaginou na hora que ele profetizou. É mais ou menos eu e você quando profetiza algo na nossa vida. A gente profetiza, se edificou, mas quando a gente começa a passar pelo processo. Por que, Raquel, falar de reconstrução não tem como falar de processo? Porque para você chegar no modelo original, você vai ter que enfrentar um processo da reconstrução. Você vai ter que voltar, isso dói, isso machuca, isso a gente não quer, a gente quer estar pronto, a gente quer voltar ao modelo original, a gente clama, a gente pede, me faz voltar, me faz vivenciar aquilo de outro, mas passar pelo processo ninguém quer passar. Eu posso falar de testemunho próprio. Quando eu comecei a iniciar o que o Senhor queria na minha vida, Deus tirou-me de tudo. Eu fui consagrada obreira, Deus me tirou de toda a sua função da minha igreja. E está tudo na palavra, Deus me autorizou a falar. E no ano de 2019 eu fui para um congresso da Camila Barros, que ela ia fazer um congresso de 10 anos de ministério. Alguns vão dizer, ela está indo para ver a Camila Barros, só que eu sabia aonde eu queria buscar. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver a mesma coisa, eu não aguento mais viver a mesma coisa. Eu saí naquele trem falando, Senhor, eu quero mudança, Senhor, eu quero mudança. Senhor, fala comigo nesse congresso. Eu estava querendo ouvir a voz de Deus, porque há muito tempo eu não ouvia, talvez. E eu queria ouvir a voz de Deus. Quando eu cheguei lá, aquela mulher falou exatamente assim, 2 orações que nós vamos iniciar o culto. A primeira oração você vai apenas agradecer. Você não vai pedir nada, você só vai agradecer. Entendeu, igreja? A igreja entendeu. E na segunda, ela falou, agora você vai pedir. Pedir pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. E nesse momento da oração, eu comecei a pedir, depois de estar agradecido. Foi até difícil agradecer, porque a gente está tão acostumado a pedir. A gente quer pedir, e quando eu pensava, não posso pedir. A gente não sabe agradecer, a gente só sabe pedir. Experimenta orar só agradecendo sem pedir. É difícil, porque a gente está acostumado a agradecer, Senhor, perdoa meus pecados, agradece e já vai pedir. Só que nesse momento eu comecei a minha oração de pedir, pedindo. Senhor, eu fui obreira, Senhor, eu já cantei, Senhor, eu já preguei. E comecei a colocar os talentos que o Senhor tinha me dado, os dons que o Senhor tinha me emprestado, que eu deixei perder. Não foi apenas o Senhor que me tirou, mas Ele me tirou porque eu estava negligenciando a chamada que Ele colocou na minha vida. E quando eu comecei a orar, família, eu comecei a orar pedindo ao Senhor, clamando e chorando. Senhor, me faz ser quem eu era, me faz ser quem eu era. E a oração era só essa, me faz ser quem eu era. Aí eu ouvi uma voz de fora para dentro, que dizia, como eu posso fazer você ser alguém que você nunca foi? Como eu posso te fazer você ser o modelo original se você nunca foi? Talvez você entrou na igreja, está vivenciando dias de culto como eu sou nascido e criado no berço evangélico, mas eu nunca tinha encontrado o Senhor. Eu nunca tinha deixado Ele fazer a reconstrução em mim. E para pensar, quando Ele falou aquilo, eu chorei tanto, meu coração ficou tão triste. Mas eu fiz a oração necessária que o Espírito Santo me conduziu. Qual é que é? Senhor, me faça ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E eu comecei a orar, me faça ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Por que eu estou falando com isso? Porque até chegar aqui no dia de hoje, no culto domingo, vou ministrar, eu passei por uns processos que vocês não sabiam que eu passei. Foram choro, foram lágrimas, como vocês passam, que muitas das pessoas não estão ali como plateia para saber o que você está passando. Quando Elias, o Senhor, ele decidiu profetizar, agora ele vai passar pelo processo mais difícil, porque agora ele vai ser escondido, porque ninguém pode ver mais ele, porque ele profetizou, ele não pensou naquilo que iria acontecer com ele. Só que Deus vai mandar ele ir pro rio. Deixa eu ler aqui para mim não falar errado. Deus vai mandar ele pro rio, e chegando lá, Deus ele vai começar a alimentar ele com corvo, e vai também trazer pão para ele, através dos corvos. Aí diz assim, e os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. O Senhor começou a sustentar Elias. Ali não tinha plateia, ali não tinha ninguém, ali só tinha o Senhor sustentando Elias. Talvez Elias poderia ter sentido sozinho, porque não tinha ninguém, não tinha um amigo para dizer, olha, profetiza que vai dar tudo certo na tua vida, olha, a porta vai se abrir, olha, Deus vai fazer. Não
Deus me sustentou lá, mas agora Ele vai botar uma porta praticamente fechada. Ela não tem nada. Só que independente de tudo, ela falou, faz pra mim. Faz pra mim enquanto vocês estiverem fazendo pra mim. A palavra profetizada na tua casa é porque Ele falou o quê? Ela vai te sustentar. Então Ele se garantiu na palavra, ela vai me sustentar. Quando Ele chega lá, Ele vai dizer, a varinha da panela não vai faltar. Enquanto não tiver chuva, pode ficar tranquilo, não tem chuva. Tá seca do lado de fora, ninguém tá vendo nada. Mas Deus está fazendo a prosperidade dentro da tua casa, do teu ministério, da tua saúde. Talvez muitos estão dizendo, tá seco, não tem mais onde solucionar. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, mas eu estou te sustentando. Eu estou dando show onde não tem show. Eu estou dando mato onde não tem mato. Sabe por quê? Porque eu te sustento. E ele fica ali há muito tempo. Passado isso, o filho daquela mulher morre. Aí aquela mulher diz, agora eu estou cuidando de você. O meu filho morreu. É mais ou menos a gente quando vai orar por um irmão. Aí a luta vem para a nossa vida. Aí a gente fala, Senhor, eu não queria nem entrar na luta. Agora eu entrei. A luta está vindo para mim. Aí Deus com Elias vai dizer, ele começa a quê? Clamando, Senhor. Até ela o Senhor vai tocar. Até ela, Senhor, não vai ter mais jeito. Só que aí Deus vai dizer, ele vai ouvir a oração dele e vai ressuscitar aquele menino. O que Deus estava dizendo para Elias? Para onde você acha que não tem mais jeito, até a morte eu dou jeito. Para onde você acha não tem mais saída, não tem vida, aí eu sou a vida que eu entro dentro dessa casa. Passou o tempo, agora é o tempo da saída desse processo. A palavra vai dizer que foram 3 anos. Imagina 3 anos. A palavra não diz quanto tempo ele ficou no ribeiro, e a palavra também não diz quanto tempo ele ficou na casa da viúva, mas diz que foram 3 anos. Você lê o texto comigo. E passando 3 anos, o Senhor falou, agora é o tempo. O que eu acho interessante é que o Obadiah vai dizer, Senhor, todo mundo te caçou, te procurou em vários lugares, mas a gente não via a tua presença, a gente não te achava, a gente não te encontrava. Aí Deus falou para mim, filha, quando eu quero esconder, ninguém pode fazer aparecer, mas quando eu decido fazer você aparecer, nem o homem dizendo quem é você vai fazer você sumir daquilo que o Senhor falou que vai fazer. Porque quando ele libera uma palavra, ai do homem, ai do diabo, se levantar, por quê? Ele só tem 2 trabalhos, levantar para cair, na minha e na tua vida. Eu te procurei, eles procuraram, nada aconteceu. Aí Elias falou assim, vai, porque eu tenho que ser apresentado a ele. Aquele homem está dizendo, mas ele mandou matar todo mundo. Se eu chegar lá, vou ser o morto da vez. Só que ele vai dizer, vai, a palavra foi liberada. E se a palavra foi liberada, eu vou, e nada vai acontecer com a minha vida, e nem com a tua. Aí ele faz aquilo que acontece. Ele é apresentado a Acabe. Ele vai dizer agora o seguinte, manda chamar todos os 450 homens, profetas de Baal, e mais os 400 de Azera. Por que, Raquel? Esses 450 homens de Baal são pessoas que eram profetas da casa do Senhor. Pessoa que profetizava, sabe? Na casa de Deus. Pessoa que estava envolvida com o reino, sabe? Mas se deixaram levar por poucas coisas. A palavra vai dizer que eles sentaram na mesa de Jezabel. São pessoas que deixam se influenciar por qualquer coisa. Qualquer coisa se compra, qualquer coisa. Um vídeo pornográfico te compra. Uma noite no motel te compra. Uma noite com alguém te compra. Qualquer coisa é fácil. Talvez uma série no Netflix, isso te faz você negligenciar o momento de intimidade com Deus. Porque qualquer coisa te compra. Qualquer coisa você coloca no lugar que era de Deus. Aquele povo achou que poderia dizer, é melhor eu ficar com Baal do que com Deus vivo. É melhor eu trocar, porque Deus vivo não está muito bem, não. E aí muitas das vezes a gente critica, que povo é esse que faz essa troca, mas eu e você fazemos isso. Quando Deus manda você fazer e você não faz, quando Deus manda você obedecer e você não faz, quando Deus quer, eu vejo potencial em você, mas muitas das vezes você não faz a sua parte. Talvez você vai me dizer, Raquel, primeiro dia do ano e eu já estou passando por essa, talvez, limpada do Espírito Santo, sim, porque Ele quer que você chegue no final de 2024 entendendo que é reconstrução. Vai levar um processo. Para mim chegar até aqui não foi de uma noite para o dia. Demorou muito tempo. E Raquel, você está pronta? Não, eu estou só começando aquilo que o Senhor está fazendo. Você só está começando. Profetiza aí para o teu irmão, olha, está começando. Fica tranquilo, só está começando aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Para muitos vai dizer, já é o fim, mas você vai dizer, só está começando aquilo que o Senhor falou que vai fazer na minha vida.
utilizar e eu quero dizer o que ele falou. Ele vai dizer exatamente assim. No capítulo 18, ele vai dizer: então Elias se chegou a todo o povo e disse, depois de ter falado, para chamar todos os profetas: até quando cochoares entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Ficou em silêncio. É aquele momento que você faz de egípcio, você não quer falar nada. Aí Deus fala assim: eu sei o que você está fazendo. E você: não estou fazendo nada. É nesse momento que ele vai fazer essa pergunta. E o que eu acho interessante, e aí Deus ele falou comigo: o que é cochear, Raquel? Cochoar é uma pessoa que é coxa. Já viu uma pessoa que é coxa, manca? Ela não consegue andar assim, ó. Quando a pessoa é coxa, ela manca. Ela quer andar modo original, mas ela não consegue porque ela é manca. Então ela anda mancando. Aí o que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel? Até quando você vai entrar? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Até quando você vai achar, viver esse nível de constância que você está vivendo? Até quando vai entrar ano, passar ano e o ano vai continuar? Porque não teve mudança. A mudança não foi apenas no estado do nosso calendário, mas Deus me deu uma palavra lá no café e ele me disse: através da sua atitude você vai entender se você entrou em 24 ou se você deu continuidade no ano de 2023, 22, 21 e assim por diante. Porque muitas pessoas entram em 24, mas não mudaram. O que vai fazer você entrar em 24 de verdade é as suas atitudes. Deus te chamou na noite desse dia para dizer: como está o teu altar e as suas atitudes perante a Ele? Como está você perante a Ele? Se Ele voltar na noite desse dia, se não chegar nem até amanhã, como está o seu altar? E nessa oração, o que eu acho interessante, que ele não vai dizer para pessoas que não são cristãs, não. Ele vai dizer para a pessoa que é crente. Até quando você vai ficar uma vida de oscilação? Até quando você vai querer Deus e outro dia você vai querer Baal? Até quando você quer louvar louvores do Senhor e no outro dia quer louvar a Anitta? Até quando você está querendo ir para o Netflix e ver filmes bonitos do Senhor e depois está querendo se corromper vendo filme pornográfico? Até quando? Até quando um dia eu vou lá pegar no YouTube uma música, um vídeo do Senhor e no outro dia estou vendo lá vídeos que não é para me ver? Até quando eu vou andar nessa inconstância? E eu lembro de alguém que estava na Babilônia, mas não se corrompeu. A Babilônia podia estar tão grande, mas ele entendeu: eu não posso mudar a minha essência na Babilônia. Ela tem que entender que chegou fui eu, aquele que é servo do Senhor legítimo, aquele que não é adulterado, aquele que está no modelo original, aquele que não se corrompe, aquele que não se vende. Eu continuo sendo o mesmo. Isso ninguém vai fazer por você nem por mim, é você mesmo. É você tomar atitude no dia de hoje. E quando ele vai falar isso, ele acaba e vai fazer aquilo que ele pede, chama todo mundo. Chama o povo de Israel, eu fico imaginando a cena, o povo de Israel de um lado, o povo daquele outro, o povo dos profetas de outro. E aí ele vai dizer: vamos fazer o seguinte, são 2 novilhos, vão ter 2 altares, eu vou fazer resumido. Agora você vai fazer o seu altar, porque quem sabe quem ele é em Deus, ele não se antecipa, ele não corre para acontecer logo. Não, porque quem sabe o que Deus vai fazer é como Abraão. Abraão vai dizer para Ló: escolhe. Para onde você quer ir, Ló? Aonde você quiser ir, eu vou no lugar que você não quiser ir, acabou. Porque quem está diante do Senhor, ele não fica lutando por lugar, por cadeira. Não, isso é muito pouco, porque Deus sabe o que vai fazer, então ele não vai te esconder. Sabe por quê? Porque o sol da justiça, ele brilha em você, e vai ter um momento que não vai ter como apagar. Não vai ter como colocar uma lamparina debaixo da cadeira por muito tempo. Quando ele te tirar, ninguém te apaga. Então Abraão vai entender: se você for para lá, eu vou para aqui. Mas se você for para aqui, eu vou para lá. E Ló vai ver as campinas do Jordão. E eu fico imaginando, e eu sempre falo isso nas ministrações, como se fosse o Jardim da Saudade. Porque quem não conhece o Jardim da Saudade, de longe vai dizer: nossa, que jardim lindo, perfeito, cheio de rosas e flores. Mas quem sabe quem é aquele lugar, só tem podridão debaixo daquelas gramas, só tem pessoas ali sepultadas, morrendo. Aí Ló vai pela aparência, porque a aparência, por isso que a palavra de Deus vai dizer fugir da aparência, não resistir. Ela vai dizer fugir da aparência. A aparência é o quê? Está reluzido, mas não é, banhado. Está pensando que é ouro, mas não é.
você entender que não é sobre você, é sobre Ele te levar, fica tudo tranquilo. Abraão entendeu, é sobre quem vai me levar. Então escolhe. Ele escolhe a campina e depois, nesse momento, o Senhor vai dizer para ele, tá vendo aí? Eu fico imaginando então assim, se a campina de Jordão era maravilhosa, quer dizer que Canaã não era tão bonita assim, correto? Porque senão ele ia escolher o quê? A campina. Ele ia escolher a campina? Não, ele ia escolher Canaã. Canaã era lindo, então ele ia escolher? Não. Então eu fico imaginando Abraão olhando aquela lindo que não é, pelo contrário, tudo feio. E aí Deus está dizendo, tá vendo tudo isso, está olhando? Aí talvez Abraão, nossa, mas a campina é mais bonita, mas ele não pensou dessa forma. Sim, Senhor, eu estou olhando, isso tudo vai ser aonde teu pé não alcançar, eu vou alcançar por você. Aonde teus olhos não alcançarem, eu vou alcançar por você. É Deus dizendo, fica tranquilo que quando você entende o que é princípio de obediência, eu te faço levar a um lugar que eu quero que você chegue. E agora nesse momento eles vão fazer o altar, vão fazer a sua oferenda. E o que eu acho muito interessante nessa parte, já caminho para o fim, porque é rápido o objetivo. E quando eles começam a fazer ali a adoratria, eles começam a chamar o seu Deus, eles chamam, começou de manhã, já está chegando o meio-dia e Deus nenhum responde, nada acontece. Aí o que eu acho interessante, ele vai dizer, grita mais alto. Talvez você está gritando um pouco demais, ele não deve estar ouvindo, deve estar falando com alguém. Não, grita mais alto que ele pode estar viajando. Aí ele vai dizer, olha, grita mais alto, olha, ele pode estar dormindo. Porque Elias entendeu, o meu não dorme, ele continua acordado. O meu não precisa de lugar, porque ele é o lugar, ele é o caminho. Então ele está dizendo, talvez o teu Deus ainda não está ainda ouvindo. Outro dia ele está agindo, eu fico imaginando, agindo um dia para falar com ele. Ele é debochado, mas ele entendeu. O meu Deus é maior do que tudo que você está fazendo. Não pode fazer. E aí eles vão fazer, quando eles não respondem, ele começa a se cortar. Ele começa a se cortar e a palavra vai dizer que eles começam a subir no altar, pular, arrebentar com tudo. Porque a agonia era, Deus não está respondendo. O Deus dele não falava nada, então eles começam a bagunçar o altar todo, ele começa a fazer uma bagunça. E aí quando passa de medir, eles começam a profetizar coisas de si mesmo, porque de Deus não era. Eles começam a fazer uma arruaça no altar. Elias viu, chegou à tarde, ele vai dizer, tá bom, para, acabou. Para de palhaçada, mas ele vai dizer, chega, vamos. Agora, minha vez. Vocês tentaram, vocês clamaram, fizeram de tudo, e ninguém do céu ouviu. A palavra de Deus vai dizer em Isaías, eu quero ler esse versículo. Deus ele vai falar exatamente assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque a vossa mão está contaminada de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Salmo 48:41 vai dizer: gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. O Senhor, Ele sabe quem Ele vai responder. E a nossa iniquidade é que afasta Ele. Muitas das vezes é o nosso pecado que não está fazendo o Senhor te ouvir. Mas nós entendemos como vivemos uma vida e deixamos Ele reconstruir cada detalhe da nossa vida. Nós chegamos a fazer aquilo que Ele quer fazer. Quando Elias vai chegar a sua vez, ele vai reparar o altar. E o que quer dizer, Raquel, a palavra reparar? Reparar significa pôr de bom o estado aquilo que havia ser estragado. Estava tudo corrompido, estava tudo estragado. Agora ele vai reparar o altar. Por quê? Porque tinha um altar e esse altar não era para Deus dele. Tinha um altar e esse altar estava corrompido. Quando eu chego nessa parte, Elias ele vai reparar o altar, ele vai colocar água, ele vai fazer mais dificuldade. Para quê, Raquel? Para naquele momento eles entenderem que quanto mais dificuldade ele colocasse, o Deus do céu poderia fazer. Aí talvez alguém está dizendo, mas Baal vai fazer. Sabe por que Elias colocou água? Sabe por que Elias fez até mesmo isso? Por quê? Porque Baal era considerado o Deus da natureza. Baal ele era considerado o Deus da tempestade. Baal
derramado, Deus que fazia, que derramava, que acontecia. Então ele está dizendo, se Baal a Deus, ele vai responder. Se vocês estão dizendo, olha, não chove, quando não chovia ele dava glória, Baal, não está chovendo porque você está dormindo. Era mais ou menos assim. Só que agora chegou um momento do céu dizer, está tudo calado. Talvez alguém vai dizer, está chovendo por quê? Está plantando por quê? A tua cara já pereceu, a tua família já pereceu. Olha o teu casamento, você está insistindo por quê? Por que você está insistindo nesse ministério? Você nem canta direito. Olha, você nem prega bem, pelo amor de Deus, para com isso. Sai daí, para! Mas ele entendeu, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando. Se ninguém na terra, ele vai dizer, só tem eu como profeta, porque não chegou aí no momento que Deus vai dizer, olha, tem 7.000 ainda. Nesse momento ele está achando que só é ele. Por que ele estava achando? Ele ficou 3 anos passando o processo, então ele não viu que tinha mais gente. Aí ele vai dizer, se ninguém faz, eu faço. Se ninguém se dispõe, eu estou aqui para enfrentar. Eu estou aqui para ser usado, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Então faça aquilo que Deus quer para a tua vida no ano de 2024. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para te pregar, pregue. Se Deus te chamou para abrir uma empresa, abra. Mas não pare porque alguém disse que você não ia chegar. Não pare porque você mesmo não vê capacidade em você. Continue fazendo aquilo que o Senhor te ordenou para fazer. Vai e deixa Ele agir. Oh, aleluia. Quando a gente deixa o Senhor agir, eu lembro do oleiro. Sabe por quê? Porque quando ele vai, o vaso se quebra na mão do oleiro. Jesus falou comigo, filha, sabe por que o vaso se quebrou na minha mão? Aí eu comecei a pesquisar sobre oleiro, sobre vaso. Aí eu vi que tem tipo de barro que ele não é fácil de ser moldado. Tem tipo de barro que ele não está pronto para ir para a olaria. E quando ele vai, ele se quebra. Sabe por quê? Porque tem pedra, tem sujeira. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer que tipo de barro você tem sido. Talvez aquele que o Senhor quer fazer, o Senhor quer até mudar, mas você está se quebrando porque tem sujeira dentro de você, tem pecado ainda. Então que tipo de barro é você? Não espere a semana que vem para se examinar, se examine hoje, eu e você. Que tipo de barro tem sido para o meu Deus? Aquele que deixa o Senhor faz o que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor ia atrás, ou aquilo que ele, não, Senhor, eu vou impedir, o raso está bom, deixa aqui que eu estou, eu vou ficar aqui porque tem gente assim. Não quer fazer, mas também não quer deixar ninguém fazer. Não tenha dificuldade de fazer o que o Senhor queira fazer. Deixa Ele fazer, mesmo que doa. Ele vai saber fazer por você. E quando Ele repara o altar, agora Ele vai gritar, Senhor, mostra para esse povo quem é Deus em Israel. E naquele momento o Senhor ouve a oração. Eu termino essa ministração dizendo, Senhor, Ele ouve a oração. Eu peço à igreja que se coloque de pé. O Senhor, Ele ouve a oração daquele que entende. Eu tenho que voltar para a minha essência. Eu não posso perder a oportunidade. Talvez você disse assim, Raquel, eu criei tanta expectativa para tantas palavras no dia de hoje. Aí tu vem e traz uma palavra para eu sair daqui refletindo. Mas eu prefiro que você saia daqui refletindo e que o teu nome venha estar no livro da vida, do que você se perca no meio do caminho. Eu quero pedir a Ana para você colocar aqui no telão, antes de eu terminar, e a igreja vai ler comigo. Deus falou comigo, filha, você vai terminar lendo esse texto. Apocalipse capítulo 3. Eu vou pedir pela igreja que leia comigo. Pode apagar a luz aí, Lívia. Cadê? 1, 2, 3. Igreja, tudo comigo. 1, 2, 3. E ao anjo da igreja que está na sala nos espera, isto diz que tem 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nome de vida e está de amor. Prossiga. Ser vigilante, confirma os exércitos. De novo, ser vigilante.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entendeu o que você leu? Tinha fama de que vivo, mas estava morto. Mas quando você se converter, foi a palavra que ele disse para Pedro: anima o teu irmão. Pedro estava sentando na mesa, fazia tudo para Jesus, era apóstolo, caminhava com Jesus, servia com Jesus. Só que Jesus naquele dia vai dizer: você não está pronto, Pedro, mas você vai ficar. E quando você ficar, eu vou te conduzir ao lugar que eu quero que você vá. Nesse momento eu quero fazer um convite. Eu não vou me alongar, porque foi isso só que o Senhor me disse. O Senhor, Ele falou: eu preciso reedificar, porque tem muitas pessoas que deixaram o modelo original. Tem muitas pessoas que deixaram de fazer aquilo que eu chamei para fazer. Tem muitas pessoas que deixaram não apenas por pecado, mas deixaram, negligenciaram a sua chamada por medo, por covardia. Nesse momento eu chamo você aqui na frente. Você que ouviu essa ministração, que entendeu que é com você, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu peço à igreja que feche seus olhos nesse momento. E você que entendeu que é com você, Raquel, eu preciso melhorar. Eu quero entrar em 2024 diferente. Eu quero entrar em 2024 com as atitudes diferentes. Eu quero me posicionar. Eu quero, como você naquele culto, falar: Senhor, eu nunca fui, mas eu quero ser. Senhor, eu tentei. Olha, eu caminhei. A caminhada foi até dura, mas eu não consegui chegar, porque faltava empecilho. E eu mesmo coloquei esses empecilhos no meio do caminho. Senhor, eu preciso fazer. Senhor, eu quero voltar de volta. Senhor, então, faça em mim, muda em mim. Se você ouviu essa palavra e sabe que é com você, vem aqui na frente. Então você vai dizer: mas eu tenho cargo eclesiástico, Raquel. Raquel, eu tenho talvez um título aqui na terra. Aí eu tenho para te dizer: o seu título eclesiástico não vai estar no teu nome aí, como você é no nome da vida, no livro da vida. Mas o seu posicionamento de vir aqui no altar e confessar a palavra de Deus, ele fala e garante: aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que entende e deixa e abandona a conta a vida da misericórdia. Nesse momento eu vou pedir à igreja que estenda suas mãos para cá. Esses dois jovens estão aqui. Hoje não foi com você, mas a sua oração vai ser: Deus te deu a oportunidade de vir aqui na frente. Até o final desse apelo você pode vir. Só que nesse momento a tua oração é: Senhor, faça com eles, transforma eles, edifica eles, Senhor, ajuda eles, Senhor. Deus, trabalha na vida deles, que eles venham ir avante, que eles venham avançar, que eles não venham parar no meio da caminhada. Eu vou orar pela vida deles e eu quero que vocês orem juntamente comigo.